Bom dia, bom dia para esse povo guerreiro que mesmo no sábado acordou cedinho para nós estarmos orando e lendo a palavra de Deus. Bom dia, Beth, lá em Curitiba, bom dia para Tati, lá em Curitiba, bom dia, Eliane, o Takeshi, que estão aqui em Papanduva, bom dia, Simone, bom dia, o seu Adão, a dona Jússi, ali em Monte Castelo, a Lena em Itaiópolis, né? Sejam todos bem-vindos, né? Mais uma manhã de oração, mais uma manhã especial, em que acordamos para primeiramente buscar a Deus, né? Que o Senhor seja sempre o nosso despertar, o nosso primeiro pensamento. E o texto escolhido para hoje é bem especial, se encontra em Lucas, bom dia, Anitta, Lucas capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3. E ele fala assim: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Aqui está falando de 3 mulheres especiais, né? Fala de Maria Madalena, Joana e Susana. Maria Madalena era uma mulher muito infeliz, cheia de espíritos malignos, né? A palavra de Deus diz que dela foram expulsos 7 demônios, que Jesus encontrou essa mulher num estado muito miserável. Uma mulher que já tinha perdido todas as esperanças de sua vida, onde o seu próprio corpo já não tinha mais força e nele habitavam 7 demônios. Joana era esposa de um procurador. Vejam a diferença dessas mulheres, né? Maria Madalena, uma pessoa resgatada do lixo. Joana era mulher de um procurador de Herodes. Herodes, a quem perseguia Jesus. E Susana era uma outra mulher, talvez uma dona de casa, talvez esposa de uma pessoa influente também, talvez uma mulher simples como eu, como você. São esses nomes citados nesse texto bíblico, elas serviam Jesus junto com muitas outras mulheres. Mas quando alguém tem um nome na Bíblia, é porque ela fazia alguma coisa muito relevante. Quando era escrito algo sobre alguém, elas tinham um papel muito relevante. Possivelmente eram líderes, porque elas foram citadas com destaque, ou seja, foram citadas e chamadas pelo nome. Lembram que legal que ontem nós, como a Bíblia ela se completa, né? Ontem nós falamos que o Senhor Jesus ele nos chama pelo nosso nome, então elas foram citadas por Jesus pelo nome. A mulher do Novo Testamento tinha uma posição muito inferior ao homem. Infelizmente hoje ainda muitas vezes é assim. Bom dia, Mateus. E Jesus, ele não se importou com isso. Jesus, ele deu um tratamento revolucionário às mulheres, considerando-as como pessoas e dirigindo-se a ela com dignidade. Por que esse texto hoje? Por que falar das mulheres, né? Hoje é o Dia Internacional da Mulher, muitas mulheres recebendo homenagens, mas sabemos que ainda há muito que se fazer. Num tempo que vivemos hoje, vemos tantos feminicídios acontecendo, vemos tantas mulheres e crianças sendo maltratadas. E Jesus, ele dirigia-se a cada mulher com dignidade. Dignidade é algo que Jesus vem fazendo o tempo todo e com todas as pessoas. E hoje, quando eu falo das mulheres, isso é para todos nós. A história de vida dessas 3 mulheres citadas era um testemunho vivo do poder de Jesus, porque Jesus as libertou
E então elas o seguiam. Todas elas sofriam devido a doenças ou a influências de alguma coisa dessa sociedade. Jesus as libertou, transformando a vida e a história delas e dando privilégios preciosos no reino de Deus. E nós hoje temos o privilégio de poder seguir Jesus, de poder fazer algo de bom. E aqui cita que essas mulheres, elas auxiliavam Jesus com seus bens, elas ajudavam, porque naquele tempo Jesus passava com os 12 discípulos e tinha mais gente o seguindo, e onde eles chegavam acumulava-se muita gente. Naquele tempo não era como hoje, que tem um mercado, uma padaria, que você tem as coisas em casa. Então provavelmente essas mulheres levavam alimentos, levavam roupas, levavam ajuda a Jesus e a seus discípulos. Ou seja, a partir do momento que temos um encontro com Jesus, a partir do momento que nós, como mulheres, somos tocadas por Jesus, há uma diferença na nossa vida. Nós precisamos servir. Nós fomos chamadas, mulheres e homens que estamos assistindo nesta manhã, para servirmos o reino de Deus. Nós estamos aqui para servir. Essas mulheres são testemunho vivo disso. São testemunho vivo de servir a Deus. Cada um de nós tem uma história de vida. História que inclui vitórias e sofrimentos, lutas, perdas e ganhos. Isso todas temos. Todos nós na nossa vida tem histórias bonitas que nos orgulhamos e tem histórias que não são tão bonitas, que talvez a gente não goste na nossa vida, histórias que não nos trazem orgulho nenhum de falar, mas todas vivemos histórias o tempo todo. Não há quem não sofra nesse mundo. No entanto, temos a promessa de Jesus, que venceu os sofrimentos dessa vida. Ele está conosco até o fim dos séculos. Então, não importa o que nós vivemos neste momento, o importante é quem está olhando para nós, quem está vendo o nosso sofrimento. Eu não sei a história da vida de cada um, mas Jesus, Ele sabe. Olhe para essa história e procure ver o que Deus transformou ou o que Ele pode transformar ainda para o seu bem e para que você seja uma pessoa que possa servir realmente a Deus. A história da nossa vida tem vários caminhos. Às vezes estamos indo reto, direitinho, mas em alguns momentos de nossa vida a gente desvia um pouquinho. Olhe para dentro de você nesta manhã. Nós estamos a um dia de encerrarmos a nossa semana de oração. Oramos durante todo esse tempo. E quando vemos a história dessas 3 mulheres, cada uma com sua dor, com seu sofrimento diferente, e cada uma que fez história após ser tocada por Jesus. Pode ser uma de vocês que hoje está ouvindo essa palavra. Pode ser um de vocês que está ouvindo essa palavra e não importa o que aconteceu. Maria Madalena, a história mais linda da Bíblia. Uma pessoa em que 7 demônios estavam com ela. E ela teve um encontro real com Jesus. E após isso ela seguiu Jesus, ela serviu Jesus e ela continuou andando com Jesus até ele morrer na cruz. E após ele morrer, ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto. Que história linda de Maria Madalena. Que história maravilhosa dessa mulher que estava no fundo do poço. Mas ali Jesus resgatou ela. E ela foi a primeira pessoa a ver o nosso Jesus quando ele ressuscitou após ter morrido na cruz pelas nossas vidas. Não importa o sofrimento, a dor ou a história de cada um de nós. Jesus é quem tem o poder para nos tirar do fundo do poço, para nos tirar de toda a angústia que estamos sentindo e nos trazer de volta para Ele. Procure ver
o que Jesus precisa transformar na sua vida. Sua trajetória não é em vão. Nós não estamos nessa vida por acaso. Nós somos passageiros aqui porque o nosso reino eterno, o nosso lar é o céu com Jesus. Não é em vão e pode cooperar para a salvação de muitas pessoas onde o Senhor Jesus levar você. A tua vida é o teu testemunho. A tua vida é o livro que mostra Jesus, que mostra o bem, que mostra tudo que nós temos falado durante essa semana. O que tu tens feito para servir? O que tu tens feito para que as pessoas que passem por ti possam ver a glória de Deus? E se você ainda não consegue entender essa palavra, se você ainda não consegue ver a grandiosidade de Jesus, se você ainda tem dor no teu coração, se você ainda se sente doente, se você ainda se sente oprimida por alguma coisa, ore realmente, sinceramente, de coração. Coloque tudo para o Senhor Jesus. Essas mulheres foram curadas de muitas doenças. Doenças físicas, mentais, espirituais e emocionais. E hoje Jesus quer libertar você para que o teu nome seja escrito lá no livro da vida. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, nós te louvamos nesta manhã pela tua bondade, fidelidade e misericórdia sobre nossas vidas. Pai, como aquelas mulheres que a Bíblia cita, foram curadas por ti. Quando elas se encontraram com Jesus, elas tiveram vidas transformadas. Transforma a vida nessas manhãs, Jesus. Cura o nosso coração. Faz em nós, Senhor Jesus, a tua vontade. Que a nossa trajetória nesta vida, Jesus, não seja simplesmente por estar vivo e por estar aqui, mas que possamos estar vivos para ti. Que o milagre da salvação alcance pessoas através de nossas vidas. Que as tuas bênçãos, Senhor Deus, possam tocar o nosso coração. Que a tua palavra renove a nossa mente nesta manhã. E que possamos realmente sermos homens e mulheres segundo o teu coração. Que o nosso nome, Senhor, seja marcado no livro da vida, para nós passarmos a eternidade contigo. Que as tuas bênçãos sejam sobre todas nós, especialmente para as mulheres nesse dia. Que possamos estar lembrando daquelas que sofrem e, principalmente, Jesus, estar ajudando. Nos abençoa nesse sábado tão lindo em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor guarde cada uma de vocês, dê vitória nesse dia. Aproveite esse sábado lindo junto com os seus. E amanhã novamente, é domingo, mas vamos estar aqui firme no nosso propósito de uma semana de oração, colocando a nossa vida nas mãos de Jesus. Que Deus abençoe o dia de cada um de nós. Amém.